E pessoal, aproveitando, para quem assistir até o final esse vídeo e fizer o melhor comentário, a minha equipe vai escolher alguém e vai dar um brinde, independente de onde você mora, a gente vai mandar para você, tá bom? Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Canteiro de Ervas. Esse é o terceiro vídeo do nosso canal, eu fico muito feliz com vocês que venham acompanhando e aprendendo um pouco mais. E toda essa trajetória que a gente está conseguindo fazer. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui, que é a Érica Palma, uma pessoa renomada no mundo do yoga. Então, se você gosta de yoga, quer aprender, então vem com a gente. Érica, seja muito bem-vinda. Tudo bom, Rony? Tudo ótimo. Eu queria saber como foi a sua história no mundo do yoga, como você entrou nesse mundo, qual que foi a sua maior experiência, você pode contar um pouquinho pra gente? Claro. Bom, primeiro eu queria te agradecer, né, por você ter me convidado. Estou muito lisonjeada com o seu convite. A minha trajetória com o yoga, por incrível que pareça, foi da pior forma. Eu cheguei para o yoga achando que o yoga era só para o corpo. Então, eu estava cansada de atividade física, eu gostava de jogar vôlei, gostava de academia, e estava cansada disso tudo. Daí eu falei, não, vou procurar algo diferente. E procurei o yoga e não sabia da profundidade do yoga, que o yoga podia oferecer de fato. E eu fui pelo corpo mesmo, pela atividade física, para continuar fazendo alguma atividade física, continuar desenvolvendo algum movimento, pela saúde, né, do corpo, enfim. Sim. Flexibilidade, na época eu tinha muitas dores na coluna também, pouca flexibilidade, não sou uma pessoa naturalmente flexível. Hoje o aluno me vê fazendo algumas posturas e fala, nossa, não, eu não sou naturalmente uma pessoa flexível, foi os anos de prática mesmo que fez com que o meu corpo fosse se modificando e a minha coluna se fortalecendo, a ponto de hoje eu me sentar com as costas retas, sem encosto e ficar confortável. Mas a minha busca pelo yoga eu não sabia de todo o horizonte, todos os benefícios que o yoga podia me proporcionar, que é o que hoje eu tento passar para o aluno logo de cara, assim, para ele já ir criando essa motivação, né? Porque o yoga ele é muito rico, ele pode trazer muita coisa para a pessoa, desde que ela tenha interesse, né? E que ela se esforce, tenha interesse e comece realmente a aplicar na vida dela. E hoje você vive o yoga, né? As pessoas acham que muito pensam que yoga só tá ali naquele momento, mas não, é muito mais que isso, né? Como se fosse mais ou menos uma religião até. Não, Você o yoga acha? isso a gente pode até conversar, porque o yoga ele não é uma religião, né? Ele não está ligado a nenhuma religião. Inclusive eu tenho alunos, né? Você sabe, Sim. Lá na sala a gente tem alunos de várias. A ideia é a gente não rotular o yoga com nenhuma religião mesmo, para que a pessoa fique bem à vontade, né? Então nós temos alunos evangélicos, alunos católicos, tem aluno que não tem religião, enfim, que não frequenta nenhuma nada, mas assim, porque não é esse o objetivo mesmo. O yoga é para todos, né? Na verdade, o yoga ele vai potencializar. Se você já tem uma espiritualidade, se você já tem um interesse, ele pode potencializar esse lado seu. Ele vai te motivar a você mergulhar um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais na sua espiritualidade. O yoga ele tem esse fim, mas ele não é uma religião em si. Você não vai cultuar deuses. Aliás, é uma coisa que as pessoas têm muito medo de Sim. chegar para o yoga e falar, nossa, mas eu vou chegar lá, eu já vou começar a cantar mantra, e daí eu vou estar entoando para deuses que eu não conheço. Não, isso, pelo menos na minha aula, o aluno não vai ver isso. É bem legal isso que você falou, porque toda vez que eu faço yoga, parece que eu me conecto com a minha espiritualidade minha, né? Com o meu eu interior. Então, isso é bem gratificante. A ideia é assim, a pessoa ela ir descobrindo, né, esse potencial que ela tem, né? Mas desvinculado de qualquer dogma, enfim. Embora ela pode associar também. Sim. Então, ela vai potencializar algo que, de repente, por exemplo, no cristianismo, ele fala sobre você se conectar, se você se recolher, fala muito, né? De você buscar o seu centro, de você criar momentos de silêncio, de introspecção.
E o yoga, ele motiva todo esse lado, né? Então, ele vai potencializar isso que está dentro das religiões também. É por isso que existe essa confusão, né? Porque o yoga, ele vai nessa linha de você entrar, fazer esse mergulho para dentro, né? Num mundo hoje que tudo nos remete para fora, né? Então, Sim. aí que vem o yoga como uma ferramenta importante nos dias atuais. Eu vejo, assim, as pessoas buscando mais por conta disso, porque a gente está se perdendo nessa loucura do dia a dia, nessa correria, esse monte de informação que vai nos tirando do nosso centro. É bem legal, porque toda vez que eu faço yoga, eu me sinto que eu me conecto mesmo. Então, eu me presencio, né? Então, acho que se existe pessoas que estão por aí perdidas, que precisam se conectar ao yoga, é uma chave bem legal para isso, né? É, mais uma ferramenta, né? Não é a única ferramenta, obviamente. Sim. Mas é uma ferramenta bem... Eu falo para o aluno que é uma ferramenta que ele consegue fácil, assim, porque ele vai aprender sozinho, entrar, buscar esse mecanismo, sem que ele precise se socorrer. Por exemplo, ele está com uma síndrome do pânico, ele está passando por um processo depressivo grave, e daí ele precisa, numa crise, que alguém leve ele até um hospital, que alguém socorra. E o yoga vai ajudar, através de algumas técnicas respiratórias, inclusive, a ele encontrar esse lugar de paz e tranquilidade dentro dele, fora de medicação, fora de recursos, que também são importantes. Muitas vezes a pessoa ainda precisa desses recursos, né? A pessoa que toma um remédio, por exemplo, que é com prescrição médica, que ela não vai fazer yoga e já parar de tomar o remédio. Não é essa a ideia. Com o tempo, pode ser que ela consiga, e vá desmamando, e ela consiga de fato livrar-se, que é muito comum. É bem comum os meus alunos, com o tempo ele vai se livrando dos tarja preta da vida, né? Mas eu falo que é um caminho de formiguinha, é um processo de formiguinha. A pessoa ela tem que ter disciplina, ela tem que ter interesse de dar esse mergulho de autoconhecimento. Show. Aproveitando, acho que você deve ter algumas histórias, né? Alguns relatos de seus clientes que mudaram de vida por causa do yoga. Tem algum que você pode contar pra gente? Eu acho assim que é bem comum mesmo esses casos de síndromes, de depressão, que a pessoa ela vem assim que ela já tentou muita coisa, ela já não está conseguindo dormir, né? Ela está com crises constantes, ela não consegue respirar. E daí o yoga traz todo esse arsenal para ela que vai motivando. Fala, puxa, eu não tinha pensado nisso. Eu já pensei em tantas coisas e eu não pensei nisso. E daí ela vai motivando vou tentar entender melhor para que serve, né? Mas a princípio, ela não acredita muito, porque quando ela vê o yoga, se ela vê numa revista, vê num vídeo, enfim, as pessoas estão lá fazendo posturas, ela fala, nossa, mas isso aí é como uma atividade física, como que eu vou ter esse mergulho para dentro, enfim. Sim. Então, o aluno ele vai entendendo isso quando ele vai fazendo uma experiência nas aulas de yoga. E daí ele vai percebendo que quando ele abre o tapetinho, ele tem lá aquela experiência de faz aquelas posturas, enfim, e tem o momento de respirar, tem o momento de relaxar. Mas quando ele fecha o tapetinho e vai para casa é que a aula começa, que eu costumo falar. Aí sim começa a prática, né? Porque aí é nos momentos difíceis, nos momentos ali da turbulência na sua vida, que você precisa de serenidade, aí você vai aplicando o yoga no dia a dia. Por isso é muito comum, Rony, assim, eu vejo o aluno, ele falando assim, mas eu não estou vendo muita mudança na minha vida. Às vezes eu pergunto assim, mas você já está sentindo alguma mudança? Eu não estou vendo, mas o meu marido está falando que eu estou diferente, o meu chefe falou que eu estou diferente. Então, assim, as pessoas que convivem com a gente percebem isso. Sim. A princípio, a gente não percebe mudanças assim muito. A gente percebe mudanças sutis, mas como é muito comum a gente sair do nosso centro, então, assim, se você é uma pessoa explosiva, por exemplo, porque nos ensinam a não ter sangue de barata. Então, alguém falou, eu respondo na lata, enfim, né? Isso a sociedade hoje nos ensina, né? Porque senão você é taxado de bobinho, enfim. E o yoga vai falar para você, não, pensa, reflete, respira, né? Porque normalmente as melhores decisões nós não
damos, nós não escolhemos nos momentos que a gente está fora do nosso centro. E daí o aluno ele vai percebendo aos poucos que ele vai aplicando isso, né? Aos poucos, né? Porque é trabalho, De como eu falei, de formiguinha. formiguinha, todo dia. Eu faço yoga há 22 anos e de vez em quando eu rodo a baiana. Então, eu sou como todos vocês, estou na mesma caminhada. Mas o aluno, acontece isso, ele chega, ele fala que ele está totalmente, ele não consegue dormir, isso é muito comum, o aluno não consegue dormir. Estou tomando remédio, mesmo assim, eu tomo remédio, você que lá no Canteiro de Ervas o pessoal vai atrás dos chás, né? Sim. Enfim, quer todos os recursos, né? Eu quero melatonina, e toma balde de melatonina e não adianta, enfim, toma remédio. E daí vem para a aula de yoga, daí faz a aula, faz a prática e nós terminamos sempre com relaxamento, né? Com Shavasana. Né? Que é muito bom, viu, gente? Então, a gente termina com esse relaxamento, nunca dá tempo de fazer muito, o ideal seria fazer 20 minutos numa aula, a gente não consegue, mas dá de 5 a 10 minutos de relaxamento. E esse aluno que tinha toda a dificuldade de dormir, que, nossa, né, e remédio, enfim, ele ronca ali no tapetinho, que é um tapete duro no chão, e a gente vê o aluno dormindo profundamente. Aí a gente consegue concluir que, na verdade, a pessoa ela não dorme porque ela não relaxa, porque a mente dela está muito agitada. Toda essa turbulência mental nos afeta diretamente no nosso dia a dia. Né? E nas horas, como não nas horas de sono, né? Aí você não dorme bem, outro dia você não acorda bem, você acorda cansado, enfim, vira um ciclo, né, de caos mesmo, né? E você vai Sim. chegando nesse momento que o único recurso... Você acha que o único recurso são os remédios mesmo. E tem outras opções, né? Eu posso falar por mim que eu aprendi a ter equilíbrio com yoga. Às vezes eu tô cansado ou com a cabeça muito avoada, mas quando eu faço yoga, eu sempre agradeço no final por ter feito, porque me acalmou muito e me ajudou muito. E muita gente pensa que fazer yoga é difícil, porque a cabeça não consegue relaxar, não consegue ficar no momento ali agora, mas é que nem você falou, é com o tempo, né? Sim. Hoje eu falo por mim que eu consigo estar presente quando eu tô fazendo yoga e viver aquilo. Então, para as pessoas que acham que é difícil ou que não conseguem relaxar, tenta fazer, né? Vai com o tempo, que vai dar certo, né, Érica? É muito comum a pessoa agitada, por exemplo, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes de iniciar aqui. É muito comum a pessoa chegar, eu não vou fazer yoga porque eu sou muito agitado, né? Eu não sou calma que nem você, então não dá para mim. É sempre isso o pessoal fala. Eu sou serelepe, então eu não vou. Eu falei, gente, se dê uma oportunidade. Porque normalmente as pessoas mais agitadas são as que mais precisam. Sim. Né? A pessoa que não consegue, mal consegue sentar aqui como a gente está e precisa conversar sempre andando, enfim. Enfim, tudo que ela faz é com muita intensidade e daí, num momento difícil da vida dela, muitas vezes ela não consegue centrar para ela poder tomar uma decisão de acordo, né, com o que é melhor mesmo para a vida. Então, o yoga, ele é para essa pessoa, ele é para você que é agitado, viu? Fique tranquilo. Tem aulas mais dinâmicas, né, Rony? Porque também tem outro fator. Tem aulas que são muito relaxantes. Então, depende muito da escola, da linha que o professor segue. Então, muitas vezes a pessoa tem uma experiência com uma aula muito relaxante. Daí, essa pessoa que é muito agitada, ela fala, nossa, mas eu vou lá, vou ficar... Respiro, eu fico nervoso de alguém falar para eu respirar calmo, para eu ficar sentado, zen, falando um mantra, né? Enfim, e daí tem outras linhas de aulas mais dinâmicas, né? Que eu gosto de trabalhar também. Eu misturo um pouco, dependendo de como está o grupo naquele dia. Mas, para uma pessoa mais agitada, tem uma aula mais dinâmica que vai trabalhar, vai exigir da pessoa um pouco mais. Tem algumas posturas desafiantes, né? Sim, que também ajudam a pessoa a estar no momento presente, a partir do momento que ela precisa se concentrar para realizar essa postura. Né? Não é para ela também desenvolver e ficar expert em malabares, essas posturas circenses, nada disso, que a gente vê muito, né? Tá um pouco na moda isso, né? Até. E você vê em alguns vídeos, enfim, a pessoa fazendo aquelas mulheres lindas, maravilhosas, com o pé atrás da cabeça, daí você olha e fala, nossa, eu sou gordinha, não tenho toda essa performance, não sirvo para yoga. Não é isso também, né? Porque a ideia de você trabalhar, por exemplo, uma postura mais desafiante, ela é gradual,
você, a partir do momento que o seu corpo vai cedendo, o professor devagarzinho vai motivando o aluno né, a investigar um pouquinho mais. Eu sempre falo de investigação, de você investigar até onde você pode ir. Mas a ideia não é você chegar no fim da postura, a ideia é você entender o caminho que te levou até a postura, né? E o processo, tudo que passa na sua mente até você chegar nessa postura final. Uma postura desafiante, ela mexe com muitos conteúdos internos, né? E é gratificante, viu? Fazer uma postura difícil, você conseguir, é desafiador. Você Tem sempre isso fala também, que porque às vezes a gente não acredita no potencial que nós temos, né? Então, essas posturas desafiantes, muitas vezes a pessoa fala, mas vou fazer yoga, mas eu não estou afim de ficar de ponta cabeça, por exemplo. Por que eu vou fazer? É muito comum. Isso é uma coisa comum. A pessoa chega para mim, ela já tem medo, né? Ela já tem medo, às vezes, da infância, traz, assim, um conteúdo da infância. Ela tem medo de ficar de ponta cabeça. Daí ela fala, não... Então, ela já chega me avisando, olha, eu vou fazer yoga, mas eu não quero ficar de ponta cabeça, porque eu tenho um negócio aqui, eu tenho labirintite, eu tenho aluno que se curou de labirintite fazendo invertidas, né? Então, mas aí eu deixo o aluno, fica relaxado, fica tranquilo, né? Quando ele menos espera, ele já está de ponta fazendo. Eu vou enrolando, eu vou levando a pessoa para esse lugar. É lógico que quando eu percebo que ela não tem nenhuma limitação física, que possa... né, de repente ter um comprometimento na cervical, enfim, e que eu sinta que vai ser bom para mexer com esses conteúdos internos, com esses medos internos, que a relação nossa com os nossos medos internos também nos bloqueiam em muitas coisas da nossa vida. Sim. Né? A gente deixa de avançar em muitos aspectos da nossa vida por conta desses bloqueios que a gente carrega lá de trás. E a gente não tem consciência. O yoga vai mexer com esse lado seu também, né? E o yoga, tipo, para quem é iniciante, consegue fazer até em casa, né? Necessariamente. Consegue. Não precisa ir para uma escola. Porque muita gente acha que yoga é coisa para rico. Eu acho diferente. Yoga... vai da pessoa querer conhecer um pouco a história. Tá mudando, né, essa visão, né? Antes o yoga era mais seletivo mesmo. Eram muito caras as aulas, né? Aí você ia procurar um estúdio de yoga, você falava, pô, não dá, eu vou na academia, eu pago, sei lá, um valor X para fazer aula todos os dias, posso voltar na academia mais de uma vez por dia. Aí o yoga é 3 vezes mais para eu fazer uma aula na semana. Mas já está mudando esse perfil, até porque já tem aulas agora até gratuitas, né? Aqui em Jacareí mesmo tem alguns projetos sociais. Então, assim, está mudando esse perfil. E as aulas também já estão mais acessíveis às pessoas. As aulas online são válidas? São. Eu falo que nunca substitui a aula presencial. Porque eu mesma, mesmo tendo bastante tempo de prática, eu gosto de praticar com o professor. Porque é diferente a pessoa estar do lado de fora, te olhando, te analisando, dando alguns toques, porque às vezes é uma coisa sutil. Você que já faz prática há algum tempo, você vê, às vezes você está ali na postura e você acha que está tudo certinho. Daí o professor dá uma encostadinha, já muda tudo. Muda você um pouquinho, tira você um pouquinho do eixo ali, coloca no eixo, na verdade, tira um pouquinho e centraliza e você já consegue ter uma experiência diferente ali. Então, faz diferença, sim, você estar junto com o professor. Mas, entre não fazer uma prática e fazer uma prática, por exemplo, online, eu acho que é bom fazer uma prática online segura também. Sim. Porque tem alguns desafios que a gente vê na internet, que daí a pessoa vai tentar sozinha e ela pode se machucar. Porque o yoga, ele mexe com o corpo, né? Apesar dele não ser para o corpo, ele mexe com o corpo. Outra dúvida que sempre aparece também, pessoas que sofrem com dores, né? Dores na coluna, dores no ombro, né? E o yoga, muita gente pensa que pode atrapalhar, não, mas é pelo contrário, né? Vai melhorar. Como eu falei para você, no começo, a princípio, quando eu procurei o yoga, um dos motivos foi para a minha saúde e por causa de dores nas costas. Eu tinha muita dor por conta de má postura. Conforme eu fui melhorando a postura, fui fortalecendo a minha coluna, aí as dores, hoje eu não tenho dores nas costas. Então eu tinha dores há 20 anos atrás e hoje eu não tenho. E hoje eu sou 20 anos mais velha. Então eu tô feliz por isso, né? Já é uma conquista. Mas é lógico que o yoga não é só para o corpo, né? A pessoa pode ficar só no corpo, se ela não quiser se aprofundar nessa... Ela tem um potencial grande que ela pode, se ela quiser mergulhar nessa parte mais
de introspecção, de entender a nível mental como o yoga pode favorecer. Mas se ela quiser ficar só no superficial, ela vai ter também benefícios. Então, muitas pessoas vêm com algumas dores e ela, por exemplo, tem fibromialgia, enfim, tem alguns que não se enquadram em nenhuma outra atividade, passou por alguma cirurgia, então não dá para fazer musculação, não dá para fazer corrida, não dá para... não gosto, só daria para fazer hidroginástica, e não gosto. Então, ou ela não tem saco, detesta academia, e daí ela vai ter um benefício físico, sim, com yoga, que não é o mesmo benefício, lógico, de uma musculação, são coisas diferentes, mas ela vai ter, sim, também um benefício físico, né? Muito bom. Eu sei que você viajou para a Índia, né? Também, você pode falar um pouquinho como foi sua experiência lá na Índia? Eu fiquei pouco tempo na Índia, né? Assim, para você ter uma experiência, eu pretendo voltar ainda, se Deus quiser, e ficar mais tempo para eu ter uma experiência melhor, né? Eu estava muito no começo do yoga, eu acho que eu não aproveitei tanto como se eu fosse hoje, que tenho mais vivência, né? E a gente tem muita coisa na Índia que é diferente aqui, né? Lá no Ocidente, no Oriente, desculpa, lá a espiritualidade é muito latente, né? Em todo lugar que você vá, você tem alguém orando e mãos em prece, e o povo ali passando necessidade e ao mesmo tempo uma espiritualidade, uma fé muito grande, né? Sim. Então é um povo assim, embora lá assim eles têm toda aquela ritualística, né? Então, é um povo muito fervoroso na fé. E isso é muito bonito lá, mas ao mesmo tempo tem aquele lado de muita pobreza, de muita desigualdade social, que é bem chocante para a gente, né? E o yoga, ele nasce nesse meio, né? Então, ele surge nesse meio. Por isso que muita gente confunde. Fala, eu vou fazer yoga e daqui a pouco eu vou estar adorando os deuses hindus. Não vai estar. É que o yoga nasceu lá, tudo começou lá. Então, lá, como 90%, eu acho, da população é hindu, tem poucos muçulmanos e outros cristãos. E os hindus, eles têm esse costume essa ritualística de vários deuses, enfim. Mas isso não quer dizer que para praticar yoga você tem que aderir a isso, né? A não ser que você queira e que seja o seu caminho. Mas não... na Índia você vê tudo isso. Então, às vezes, é muito chocante para quem vai para a Índia, né? Ter esse confronto. É bem diferente aqui dos nossos costumes. Mas, na verdade, apesar de eu ter tido essa vivência lá, o que mais me ensinou sobre yoga foi a meditação, quando eu fui entendendo que o yoga é a meditação, que o yoga ele te prepara para esse momento de interiorização, e quando eu fui mergulhando mais, me interessando mais por esse universo. E isso eu não consegui em lugar nenhum, isso foi na minha sentada sozinha, ali no meu tapetinho, e eu em silêncio, eu comigo mesmo, criando esse hábito, essa constância. Tanto que eu costumo muito falar para o meu aluno hoje, você sabe, chega o aluno já de cara, eu já falo assim, olha, gente, vai criando o seu lugar, eu falo o cantinho que te chama, né? Cria esse cantinho na sua casa, não precisa ser muito espaço, um lugar que você possa abrir um tapetinho, ou mesmo abrir um cobertorzinho, o aluno está começando, não tem nem tapete ainda. E daí ele cria ali um lugar que seja motivacional, acende uma velinha se ele quiser, um incenso, se ele quiser fazer um altarzinho, mas não é necessário, não é obrigatório. E é nesse momento de introspecção, quando ele vai aprendendo a importância da introspecção, ele vai entendendo o que é o yoga de verdade. Então, eu aprendi muito mais sozinha nesses momentos, e até hoje estou aprendendo, do que tudo que eu vi de um monte de curso que eu já fiz, várias formações que eu já fiz, de vários lugares que eu já passei. Então, esse mergulho para dentro nos ensina muito mais sobre yoga e sobre até como nós temos uma ferramenta grande na mão, né, de um potencial grande, e a gente não utiliza por desconhecimento. E eu acho que as pessoas poderiam utilizar mais o yoga, né? Eu acho que o yoga poderia ser mais falado, né? Mais ensinado. Sim. Nos lugares, até em hospitais, que está começando a ser falado, né? Uhum. Mas eu acho que poderia
ser falado muito mais, viu? Acho que muita gente anda perdida e o yoga poderia ajudar. Tem noção, né, desse potencial, né? Acha que não tá no corpo, né? Então é o que ela vê, o externo é o que ela vê. E ela não sabe essa ferramenta tão importante que vai mexer com conteúdos internos, que vai refletir no seu externo. Né? O yoga, ele vai, à medida que nós vamos mergulhando para dentro e vamos nos conhecendo, a gente vai podendo mudar esse mundo exterior. Né? É bem Mas isso mesmo, por que a pessoa não se interessa? Porque hoje tudo nos remete para fora. Quando você vem com um assunto, então você vai parar, você vai ficar quietinho, e você sabe que meditar é simples, mas não é fácil. Não é fácil. Então, assim, você tem que ter uma disciplina, você tem que ter um interesse, você tem que ter constância. Se você senta para meditar uma vez por mês, você não vai progredir na sua prática, né? E o que o yoga faz? Todo esse movimento com o corpo, ele prepara você para esse momento de silêncio, para esse momento, para você ficar sentado sem que a sua coluna te incomode, sem que os pensamentos fiquem aquela turbulência, a hora que vai acabar, nós não acaba nunca. Então, você tem que ficar confortável ali em silêncio, né? E é muito estranho, porque no começo não é confortável, né? É muito estranho. A gente se mexe demais, sem perceber. A nossa mente fica todo o tempo falando, parece na Índia eles costumam... É uma tortura no começo, né? Nossa. Uma tortura. Eles costumam falar que a nossa mente é como uma árvore cheia de macacos pulando de galho em galho, e é isso mesmo, né? E para você ficar ali mais confortável é um tempo. O aluno às vezes está praticando há um ano e ainda não experimenta esse conforto. Depois ele vai acalmando e depois ele vai percebendo que tem benefício. E é incrível como a gente leva esse pouco tempo de prática silenciosa, a gente leva para o nosso dia e às vezes até para a nossa semana. Eu posso falar por mim que eu tinha muita dificuldade no começo, era muito pensamento, e hoje em dia eu consigo controlar, eu consigo meditar de manhã, que é o que me faz muito bem. Não descaracteriza a pessoa, por exemplo, você é uma pessoa proativa, uma pessoa dinâmica, eu vejo que gosta de fazer várias coisas e faz bastante atividade física, enfim. Mas você recolher-se e você conseguir conjugar isso dentro do seu dia vai trazer mais qualidade para o que você faz. E isso acaba sendo necessário para mim, né? É um equilíbrio que acaba me ajudando. Que bom que você teve essa experiência positiva, né? Eu até hoje, assim, poucas pessoas falaram para mim, fizeram aula e falaram, olha, não é para mim mesmo, né? E eu respeito, porque cada um tem o seu segmento, enfim, Sim. Né? Mas poucas pessoas, normalmente ela tem uma experiência boa, assim. Ela acaba, às vezes ela se afasta um pouquinho por conta de alguns acontecimentos, agenda, não consegue encaixar, mas depois ela volta. E por isso que eu até costumo falar, o yoga é meio um caminho meio sem volta. Uma vez que você teve a experiência, uma hora ou outra você volta. Pelo menos eu vejo lá os alunos que para e volta e sempre fala. Quando estava fazendo yoga era um momento muito bom, é algo que é bom para a pessoa, né? Uhum. Então é muito válido. E a gente sente falta, né? Aí, né? Érica, aproveitando, qual que a maior diferença que você sente antes do yoga, você, e depois do yoga para você? Você acha que você é uma pessoa diferente, espiritualmente, no seu trabalho também? Você consegue... É difícil a gente falar da gente mesmo, né? Como eu falei, Sim. É mais comum as pessoas que convivem com a gente, né? Falar ver isso, né? Mas eu julgo que eu sou uma pessoa bem difícil, uma pessoa de gênio difícil. Eu acho que o yoga, ele me trouxe para um lugar, assim, de ser um ser humano mais suportável. Eu acho que eu sem o yoga ia ser muito mais difícil a convivência comigo, né? Por conta de assim, hoje eu consigo, às vezes, pensar um pouquinho melhor antes de reagir, né? De não ser tão reativa, eu penso. Eu ainda luto contra isso, porque, às vezes, em algumas situações da vida, a gente tem a tendência a ser reativo, né? Mas eu hoje consigo ser muito menos, eu diria. Você acha que você consegue... Agora, a partir de agora, com yoga, você leva a vida com mais leveza? Consegue ser mais leve? Eu acho que sim, porque situações... quando a gente é muito reativo, normalmente as nossas respostas não são as melhores. Não. Né? E as decisões nossas também não são as melhores. Então, você não vive muito em paz, na verdade. Você acha que eu vou resolver tudo mesmo, não sei o quê, eu não levo desaforo para casa, mas... não são as melhores decisões. Então, aí,
daí você tira um pouco a sua paz, né? Como que você vai ser feliz, né? Nesse mundo, assim, que você também... É tudo seu ego, é tudo do seu jeito. E quando você consegue ser menos reativo, você... Não é só você o centro, né? Você começa a analisar o todo, você consegue analisar tudo que está ao redor. Né? Colocar na balança, prós e contras. São coisas é coisa de minutos, é um pequeno momento ali que você tem, que você pode decidir, né? Eu vou responder daquela forma. De um jeito ou de outro, né? Eu vou agir daquela forma. E para isso entra algumas técnicas respiratórias do yoga que vão ajudando, né? Você nesse momento, né, de ter calma, né? Essa coisa que todo mundo fala, não, respira fundo, não é tão fácil no momento de estresse, né? Isso tudo é treinável. Então o yoga treina isso daí, de você respirar para você, né, não dar resposta de imediato. Né? Não tem tem muitas vezes na vida que a gente precisa decidir sim, né? Lógico, você está num momento ali de estresse, enfim, que você precisa, né, fugir de uma situação, tem alguém ali te ameaçando, é diferente, não é isso que eu estou falando. Mas em muitas situações do nosso relacionamento com as pessoas, com os outros, que a gente pode decidir sim. E eu acho que o yoga te traz para esse lugar, sabe, de você falar, não, eu vou conversar sobre isso num momento melhor, eu vou decidir quando a minha cabeça estiver mais calma, quando eu estiver com as ideias mais no lugar, né? Porque se eu tomar essa decisão, não vai ser a melhor. A gente vai criando essa consciência, sabe? Eu vejo hoje eu como essa pessoa que ainda erro, obviamente, como eu falei, Sim. Tenho os meus escorrego, mas eu consigo, acho que em mais momentos do que antes, né? Ter em um pequeno instante de reflexão, não ser tão reativa. Certo. Você pode ensinar alguma técnica de respiração aqui pra gente? Se você lembrar, que ajude, por exemplo, pessoas que sofrem de ansiedade. Então, a técnica de... Quando você conta as respirações, é bom porque você traz a sua atenção para si próprio, né? E digamos, pro momento presente, né? Então, importante. porque você ficar só respirando e pensando em um monte de coisa, então, às vezes, você fechar os olhos, né, ficar numa posição mais confortável e você contar 1, 2, 3, 4 e solta, né? Lógico que não nessa velocidade, senão também você vai ficar com a mente agitada. Então, você fechar os olhos, né, tentar ficar numa posição confortável. Talvez você precise do encosto. Depois, com a prática de yoga, você vai ver que a coluna vai fortalecendo, não precisa mais dos encostos. Mas, assim, fechar os olhos e contar 1, 2, 3, 4... solta. É coisa simples, mas pra pessoa perceber que tá ali presente, né? Que é ela. E procurar inspirar e expirar só pelo nariz, né? Mas até essas técnicas respiratórias, quando você está em grupo, é melhor, é mais fácil, alguém conduzindo. Né? Orientando, então, né? Por isso que faz bastante diferença um instrutor junto, né? Mas ele pode também tentar sozinho, sim, até deitado mesmo, né? E eu acho bom mentalizar, você pensar na respiração como se ela estivesse caminhando, ela partindo do umbigo e ela vai percorrendo o seu corpo, chegando até o alto do peito, depois você solta e a respiração vai voltando pelo mesmo caminho. Então, junto, contando, né? Contando 4 tempos, chega até o alto do peito, aí você já pensa na sua coluna também, se elevando, depois solta e vai relaxando. A gente pode fazer uma aqui, você orientando, e eu posso fazer aqui? Podemos tentar, né? Porque eu acho bem legal, porque agora eu fui fazer e parece que tô sentindo, passando pelo meu corpo mesmo. Então, se orienta, você vai falar e eu faço aqui, tá, gente? Aí vocês podem tentar ir na casa de vocês também, pode ser? Podemos. Então, vamos lá. Então, de olho fechado, né? Eu acho bom os olhos fechados para trazer para esse momento de introspecção. Porque senão a gente também fica focado no que está, né, dispersando mesmo a atenção. Mas se a pessoa quiser fazer de olho aberto, também pode. E tem gente que tem problema fechar os olhos, viu? Também. Né? No yoga, no relaxamento, a gente coloca um saquinho de olhos. Né? Você sabe. Eu gosto muito quando coloco o saquinho de olhos, porque eu consigo manter o olho fechado. Quando não tem, para ficar, tipo assim, 20 minutos assim, 5 minutos, é difícil às vezes. A gente tem dificuldade com coisas simples, né? A pessoa
não tem consciência, ela vai tendo consciência a partir do momento que ela vai experienciando isso. Então, é muito comum eu vejo o aluno, ele não consegue ficar, às vezes, com os olhos fechados, eu ponho um saquinho. Muito bom o saquinho. Tem cheirinho de ervas e tal, né? Mesmo assim, a pessoa está muito ansiosa, ela às vezes fica levantando o saquinho. Porque ela sente necessidade, né? tem dificuldade de ficar com os olhos fechados, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, a gente pode fazer... O que a gente vai fazer agora, a gente pode fazer com os olhos abertos também, tá? Fiquem tranquilos, vocês podem também fazer com os olhos abertos. Mas a gente vai ficar, então, com as costas retas, você pode deixar os braços confortáveis, se você estiver numa cadeira como a gente, pode deixar as mãos repousando nas pernas, você pode sentar no chão ou ficar numa cadeira mesmo. Fecha os olhos. Você vai imaginar a coluna bem ereta, então você vai tentar posicionar a coluna de forma bem ereta, jogando os ombros para trás e para baixo, e você deixa os seus braços relaxados, a coluna ereta. Foca na região do seu abdômen para a respiração partir dessa região. Então, você vai inspirar a partir do abdômen, deixar a respiração percorrer, chegando até o alto do peito. Chegando até o alto do peito, você abre um pouquinho o peitoral, amplia a caixa torácica, abre os ombros. Solta, relaxando e imaginando a respiração voltando para o mesmo lugar. Eu vou fazer o mesmo percurso agora, contando 4 tempos, tá, Rony? Inspira 1, 2, 3, 4. Solto 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, inspira 1, 2, 3, 4, solto 1, 2, 3, 4. Muito bom. Nossa, já dá uma, relaxada. A sua voz também ajuda, viu? Parabéns. Mas você vê, você fazendo uma experiência assim, 5 minutinhos, você já sai de um padrão. É curioso isso, né? 5 minutos que você coloca ali. E hoje em dia tem, inclusive... Caraca, muito bom. Você falou a sua voz. Inclusive, hoje em dia tem alguns aplicativos que você pode se utilizar, né? Que são gratuitos, né? E que tem, assim, uma vozinha mais tranquila, né? Hoje em dia, você encontra também em vários... tem muito recurso na internet. Mas é legal alguém conduzindo, mas senão você internamente, você vai imaginando, né? Contando, porque daí vai trazer a sua atenção para o que você está fazendo, né? Porque senão, se você fica só... Quando vê, você já está pensando em outra coisa. Então, eu gosto de usar a contagem. Nossa, é incrível. O poder disso é incrível. Eu aqui, pelo menos, não estava pensando em nada. E para quem tem estresse, ansiedade, vale a pena vocês fazerem na casa de vocês, viu? Eu acho que isso é uma técnica para trazer vocês no momento presente agora, né? Eu acho que é muito importante a gente estar vivendo o presente e agora e não o futuro, ou muita gente que vive o passado. Yoga também ajuda nisso, né? Viver o presente e agora. A ideia é essa, né? Nos trazer mais para o momento presente. Porque a gente sofre muito, né? Estando mais no passado, ansioso pelo que não aconteceu, ou por acontecimentos passados, e a gente perde muito de estar no momento presente, né? E tudo que acontece é agora, né? Na verdade, a gente precisa viver o agora, né? É lógico que você deve ter planos, né? A Sim. gente deve ter projetos, planos na vida, isso é legal, a gente ter metas a seguir, propósitos a fazer. Agora no começo... Saber que o dia seguinte vai vir, né? Agora no começo do ano, todo mundo, né, faz os seus propósitos e as suas metas, e é bacana isso, né? Mas se você não estiver bem, vivendo bem o momento presente, como é que você vai chegar em algum lugar? Eu falo assim que a vida, você tem que pensar como um GPS, você tem que ter uma meta para... Então, você coloca ali o GPS da sua vida, onde você quer chegar, tem um planejamento que você tem que fazer, né? Mas se você não estiver no momento presente, não estiver percebendo aonde você está indo, né? Você está ali dirigindo e você não está vendo onde você está indo, você só deixa o GPS te levar, ele às vezes leva você para umas bocadas, a gente sabe. É isso mesmo. Então, não é assim, né? A música lá, Deixa a Vida Me Levar, nem sempre dá certo, né? Você tem que estar presente para ver o que você está fazendo, as decisões que você está tomando,
né? E a ideia do yoga é fazer com que você esteja mais no momento presente, né? E nas aulas a gente vê o aluno tendo essa dificuldade, porque você pede para ele movimentar uma parte do corpo e ele manda a instrução, ele entendeu o que é para fazer, mas a mente manda a instrução e o corpo não faz. E você percebe toda essa falta de sintonia. E por conta de você estar muito cabeça longe, né? Sim. Yoga também ajuda muito na longevidade de vida, né? Assim, tipo, em relação à pessoa... Alongamentos, que normalmente a pessoa chega a uma certa idade e não consegue abaixar. Sim. E com yoga, a pessoa praticando, ela consegue levar isso por mais tempo, né? Eu acho que a flexibilidade em si, ela é lógico que ela é um fator que ajuda, principalmente para a saúde da coluna, né? Mas eu acho que o que conta mais é esse controle do estresse, né? Quando você consegue controlar o seu estresse, a tendência de você viver melhor, porque o que mais mata hoje em dia é o estresse, né? São as doenças né? Somáticas aí, você sabe disso. É a doença do momento aí, né? As pessoas estão sofrendo muito. Então, as depressões da vida, tudo relacionado à mente, né? Essa turbulência mental. A pessoa tem tudo na vida, ela não tem aparentemente motivo nenhum para estar vivendo aquele sofrimento, e ela está vivendo porque a mente dela está numa guerra interior, né? E ela não consegue lidar com isso, né? E o yoga ele vai ajudar nesse processo. A ideia é ajudar nesse processo de você entender aonde você está. Aí faz com que você viva melhor, né? Eu acho que é por isso que as pessoas, é bem comum os professores de yoga morrer bem velhinho. E com flexibilidade, né? Se Deus permitir, eu também quero morrer velhinho, de coquinho no cabelo. E com saúde, né? Sem ser daquele tipo, põe no sol, tira do sol, põe no sol, tira do sol. É fantástico. Você consegue resumir o que seria o yoga? Tipo assim, um resumo do yoga? O yoga, tipo, a espiritualidade da pessoa, flexibilidade... Eu acho que eu resumiria o yoga como o encontro com o divino, o divino que habita em nós, sabe? Porque as pessoas estão tão fora, né, do divino que habita, elas não acreditam mais que existe essa centelha do divino, né? Que para quem acredita em Deus é o próprio Deus dentro de nós. Na Índia isso é muito, você perguntou da Índia, na Índia isso é muito claro para eles, tanto que o cumprimento que se fala na Índia, Namastê, é Deus que habita em mim. Eles acreditam firmemente, Deus habita em mim, Deus habita em você. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Para eles isso é muito... Isso é uma coisa natural, né? E aqui a gente nem fala muito sobre isso. É lógico que uma pessoa que não tem uma certa vivência espiritual não tem muita consciência disso, porque as religiões mais sérias vão falar sobre isso, sim, né? Dessa experiência, desse mergulho interno para encontrar Deus dentro dela. E a fonte da tranquilidade está relacionada com o amor. E quando você dá esse mergulho para dentro, você vai entrando em contato com essa amorosidade que vem do Criador, que vem do divino. E isso para mim é o que faz a grande mudança. Você vai se relacionando com o divino e você vai encontrando essa paz, porque você é tudo isso, mas você se perdeu, porque você se distraiu com tudo hoje que a sociedade nos motiva, né? É muito... Hoje em dia, tudo é para nos distrair, né? Sim. E daí, quando você tem esse encontro de novo, traz uma alegria muito grande. Para mim, o yoga é isso, é esse reencontro, né? Você com Deus, você com o divino. E daí, isso não tem como não gerar paz. É um amor, né? O amor, quando você bebe da fonte, tudo que você faz é de forma mais amorosa, você tem um olhar mais amoroso, você se relaciona de forma mais amorosa com as pessoas, né? As suas decisões são diferentes, né? Toda vez que eu faço yoga também eu sinto mais amor por mim mesmo, né? Também que me ajuda óbvio, muito, nossa. Né? A gente precisa, né? E o amor é um amor diferente
esse amor próprio que está relacionado com o ego, né? Porque o amor próprio ele é bem sutil, ele às vezes ele vai para esse lado, né? Do ego, eu preciso me amar, então e fica um pouquinho de você ficar ali naquele meio de, não é bem o ego que eu quero dizer, é orgulho. Você pode até se perder no orgulho. Então, agora você se relacionar com esse amor divino é outra coisa, né? É a sua essência que a gente sofre porque a gente perde essa essência, porque a gente se afasta do divino. Se a gente estiver pertinho dele, não tem como você não ser mais amoroso, porque todas as suas ações vão ser a partir de como o próprio Deus faria, né? Ele vai te motivar. Mas como que a gente não vai... Se a gente não cria uma relação de intimidade, eu falo muito para os alunos isso, a gente precisa ter intimidade com o divino. Para isso você tem que parar, porque se você ficar no externo... Só viver no externo não vai Deus adiantar. está ali, o divino está ali, mas ele não vai invadir o seu espaço, ele está ali à sua espera. Muito bonito de ouvir. Você queria deixar um recado para quem gostaria de começar o yoga? Tipo, comecem, que vale a pena? Eu gostaria de falar para quem tivesse ainda com algum receio, com alguma ressalva, né? Faça essa experiência, né? Se dê a oportunidade. Se dê a oportunidade de conhecer o yoga, porque só a partir de uma aula, de uma vivência, você vai poder tirar suas próprias conclusões, né? E daí você depois vai poder falar se o que eu estou falando tem tudo a ver, né? Tá ligado. Se tem a ver com você, de repente. Sim. Né? De repente você pode descobrir que tem a ver e tem como ajudar muito na sua caminhada também. E às vezes você acha que yoga não é pra você, mas muito pelo contrário. Às vezes o yoga é pra você. E muita gente que acha que tá mais velha ou que tá acima do peso não vai conseguir fazer yoga. Yoga é pra todos. E pouco flexível também, viu? Eu vejo, principalmente os homens, vocês que têm a musculatura mais forte, às vezes por conta das atividades físicas que fazem, corrida, o homem já tem uma musculatura mais rígida. Mas é para todo mundo, porque a gente vai trabalhar diferente com quem tem algumas limitações. Tem recursos para a gente trabalhar, né? A gente usa alguns recursos para todo mundo poder fazer, né? Porque o objetivo não é o corpo, então a pessoa não precisa se preocupar com isso. O objetivo é chegar no mental mesmo. Muita gente acha que o yoga é corpo, né? Mas não, né? Não, como eu falei, a gente passa pelo corpo, que é o grosseiro, né? Mas nosso objetivo não é o corpo. Então, não se preocupe se o seu corpo não está na performance como a mídia fala que tem que ser. Porque não tem que ter, não tem um modelo de corpo para fazer o yoga, né? Bom, acho que é isso. Eu queria dar outro recado para o pessoal, alguma dica? Eu acho que estamos bem por aqui, né? Agora tem que ficar aí o convite. Quem quiser, né, conhecer o yoga. Deixa o seu Instagram aí também, para quem quiser saber um pouquinho mais, quiser conhecer mais sobre a Érica. Ela tem o Instagram, né, Érica? E Yoga _ no Canteiro, né? Que é lá no espaço. Nós fazemos as nossas práticas, temos um espaço muito agradável lá no Canteiro de Ervas. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, siga a gente lá, né? O Rony também está sempre postando no Instagram do Canteiro. Sim, eu né? gosto bastante. E é isso, é fazer a experiência. Pessoal, eu posso falar que eu evolui muito como pessoa depois do yoga, viu? Então, a experiência que eu tenho pra mim aí é fantástica. Eu gosto muito do que a Érica diz lá também, né? Não é apenas o yoga, é um ensinamento também que a gente tem. E fico muito feliz. Eu acho que você tá de parabéns pelo ensinamento. Mas você é um aluno disciplinado, né? Então ele faz bastante prática, viu, gente? O Rony eu tento, né? Sou persistente. Ele é disciplinado, ele evoluiu bastante. E eu vejo, viu, bastante diferença de como você começou e como você hoje, está hoje como pessoa. Sim. Na hora da gente se relacionar, assim, conversando, enfim. Né? Dá para perceber que teve mudança, sim. No começo eu achava que o yoga não era pra mim, viu? Eu via só as mulheradas lá fazendo, mas sentia uma vontade de fazer, mas nossa, só mulher fazendo, né? Até que eu me permiti a fazer o yoga e é muito bom.
Ah, que bom. Que bom que a experiência foi boa. E pessoal, para finalizar, a Érica deu uma ideia aqui da gente fazer uma pequena prática para você que está na sua casa ver e saber como é mais ou menos a experiência do yoga. Vamos lá, Rony. A gente vai fazer sentado mesmo. É até bom, porque tem algumas pessoas que têm limitações de sentar no chão, né? E, inclusive, quando eu dou aula para pessoas tá com alguma deficiência ou que tem dificuldade, uma pessoa mais idosa, assim, ela pode fazer uma prática sentada. Mas aqui a gente vai fazer uma pequena prática para nos preparar para aquela meditação, para aquela respiração, por exemplo, que a gente fez, certo. Que vai antecipar, que vem antes da meditação em si. Então, vamos dar só uma esticada para a gente poder respirar melhor e depois meditar melhor. Tá? Bora lá. Vamos lá? Ó, gente, só aproveitando, desculpa, quando a gente chega lá na aula de yoga, faz tudo isso e quando a gente vai para o relaxamento, aí que a gente relaxa mesmo, viu? Então, Rony, a gente vai entrelaçar os dedos da mão. Vamos colocar a palma da mão para cima. Certo. Tá? Você vai tentar não ficar encostado, tá? Fica retinho. E vai tentar deixar os cotovelos sem ficar dobrados. Ele tem os braços fortes, não é mais difícil para ele, viu, gente? Mas aí você vai esticar para cima. Sim. E tentar trazer um pouquinho mais para trás, na medida do possível. Com isso, você vai alongar bem a coluna já, alongar os braços e sentir a parte das escápulas. Aqui, você vai tentar encolher um pouquinho o seu abdômen. Tá? Encaixa um pouquinho o seu abdômen. Puxar para dentro, né? Para dentro. Sem prender a respiração, tá? Você faz um encaixezinho. Isso. E vai esticando as mãos na direção do teto. Tá? Certo. Voltou, solto. Isso. Vamos fazer alguns movimentos com os ombros. Você rotaciona para trás e para baixo. Para trás e para baixo. E você pode fazer alguns movimentos ao mesmo tempo com a sua cabeça também. Tá? Rotaciona um pouquinho para um lado e para o outro. Porque essa região do pescoço é uma região com muita tensão, viu, gente? Tá aqui muita tensão, então a gente precisa movimentar. Alguns problemas na cervical, essa rotação para trás não é bom. Então, você pode ficar só meia lua, tá? Pode ir voltando, Rony. Muito bom. Vai elevar o seu braço esquerdo. Aqui a gente está com esse apoio da cadeira, mas sem o apoio daí ficaria melhor. Tá. E a partir da perna, mas não tem problema. A gente eleva até próximo da orelha, aproxima da orelha, tá? E a gente vai fazer uma pequena inclinação. Isso, tá? Isso. Olho por entre a axila, lá na diagonal. Isso, porque daí eu mexo um pouquinho com a cervical também, mexo um pouquinho com o pescoço. Volto. Isso. Da mesma forma, o outro braço, elevei até a altura do ombro, girei a palma da mão para o meio da orelha. Vou inclinando um pouquinho, sem dobrar. Isso. Olho por entre a axila. Isso vai te preparando para você ficar mais pleno para respirar. A coluna já está saindo daquele padrão de ombros para dentro. Vai voltando, Rony, volto devagarzinho. Isso, muito bem. Você pode, nesse intervalo, fazer de novo movimentos com os ombros, se você quiser, com o pescoço, visando soltar bem essa parte. E solta mesmo, hein? Vai soltando, né? Isso. Coloca agora, Rony, as suas mãos na sua cabeça e nós vamos movimentar os cotovelos para trás. Isso. A ideia é a gente mexer com as escápulas, então deixa aqui paradinho, o máximo que você puder. Isso, como se alguém estivesse realmente empurrando os cotovelos para trás. Sente, né, região eu falo as asinhas. Sim. Então, a ideia é você, tudo visando em abrir mais a caixa torácica, tá? Para fugir desse padrão. Gente, isso aqui é um padrão depressivo, tá? Você aqui, quando você está depressivo, você fica aqui, ainda deixa a cabeça caidinha para terem dó de você. Então, não. Aqui, você quer ajudar alguém com depressão, pede para abrir o peito. Vai voltando, Rony, solto, volto. Isso. Já dá uma vontade. Dá uma dá uma soltada, dá uma né? vontade de ficar mais ereto, né? Então, faz diferença. E isso é uma pré-prática, né? Durante as aulas, a gente faz, lógico, posturas em pé, faz outros movimentos. Mas só de você soltar um pouquinho, ir para a lateral, as torções também. A torção a gente pode fazer aqui também, Rony. Com a coluna ereta mesmo. Certo. Você vai para o ladinho aqui, pode. E você, com o apoio da sua mão,
você leva o peito à frente e a coluna para o alto ao mesmo tempo. E você vai torcendo. Então, você ajuda com a sua mão, ajuda com a mão para você torcer. Isso. A coluna se eleva, ele torce e a coluna se eleva. Isso, pode elevar o braço, Rony. Muito bom, assim, esse braço. Uma mão é uma alavanquinha para ele torcer. E vai para o outro lado também. Porque a coluna nossa, ela precisa, gente, de torção, tá? Flexões para frente, flexões para trás, para lateral e torções. Também vai trazendo uma certa leveza. Nossa, e é tão gostoso. Acho que para quem sofre com rigidez, com encurtamento, né? E isso aí dá pra gente fazer no dia a dia, né? Você tá trabalhando ali, então você pode dar uma torcidinha. Quem trabalha muito, home office, trabalha muito no computador, fica muito assim, a gente precisa se abrir, precisa torcer, né? É bem importante pra gente sair desse padrão fechado, fechado, fechado. Bom? Muito bom, obrigado. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Espero que quem viu aí comece a fazer yoga também, comece a ter essa prática aí, nem que seja na casa de vocês, uns 10 minutinhos, alguma coisa, tente, né? Que é muito válido. Fico feliz da Erika estar aqui, fico feliz dela ter entrado na minha vida também. E é isso. Muito obrigado, viu? Obrigada, Rony. Foi um prazer.